Já alguma vez parou para pensar o que aconteceria se Deus, hoje, decidisse deixar uma avaliação sobre o cristianismo na internet? O que ele escreveria? 5 estrelas e um comentário entusiasmado? Ou algo completamente diferente? A maioria de nós está habituada à ideia de que Deus é amor, e assim é, sem dúvida. Mas, e se eu lhe dissesse que, na Bíblia, há palavras dirigidas aos crentes que, literalmente, nos fazem arrepiar? Hoje, não vamos especular. Vamos mergulhar na fonte original e analisar palavras que desafiam a nossa confortável percepção da fé. Isto não será uma palestra de teologia. Será uma conversa honesta sobre o que, segundo as Escrituras, Deus realmente valoriza e o que, para dizer o mínimo, o desaponta. E acredite, algumas destas reflexões podem mudar para sempre a sua própria visão de si mesmo. Para sermos claros, não vamos divagar nem tentar ler a mente do Todo-Poderoso. A nossa única fonte é a Bíblia, e mais especificamente, as palavras de Cristo e dos seus apóstolos. E não nos vamos focar nas citações confortáveis e habituais que vemos impressas em postais, mas sim naquelas que nos fazem parar, franzir a testa e perguntar: espere, isto é mesmo sobre mim? A questão é que o cristianismo começou como um movimento radical que virou o mundo de cabeça para baixo. Mas ao longo de 2000 anos, muita coisa mudou. Construímos belos templos, criamos tradições e rituais complexos. Mas, no meio de tudo isto, não teremos perdido algo essencial? Vamos tentar descobrir. Então, vamos começar com aquela que é, talvez, a ideia mais desconfortável de todo o Novo Testamento. Ela se encontra no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Ali encontramos uma mensagem direta para uma das igrejas, e que soa não como um conselho paterno, mas como um ultimato. Deus diz: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Ah, se fosses frio ou quente! E a seguir, uma frase que nos causa desconforto. Porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Basta imaginar uma xícara de café. Café bem quente é maravilhoso, ele aquece e revigora. Café gelado no calor também é ótimo, ele refresca. Mas agora, imagine um café morno, que já está ali há algum tempo. Você bebe e... nada. Nem prazer, nem vigor. Apenas um líquido insípido, desagradável, que dá vontade de cuspir. É exatamente essa a imagem que Deus usa. A fé fervorosa é paixão, é dedicação, é uma vida que se transforma. O indivíduo frio, por mais estranho que pareça, é de certa forma mais honesto. Ele diz abertamente: isso não me interessa. Ele não finge. Mas o morno, o crente morno, é aquele que quer estar com Deus, mas também não quer ficar para trás em relação ao mundo. Ele vai à igreja aos domingos, mas na segunda-feira, sua vida em nada difere da vida de um incrédulo. Sua fé é apenas um hábito conveniente. Ela não o transforma, nem ao mundo à sua volta. É uma fé para cumprir tabela. E o mais assustador aqui não é a ameaça de punição. O mais assustador é a palavra vomitar. Não é raiva, é repulsa. É a constatação de uma inutilidade total. Este é, talvez, o primeiro sinal de alarme que nos faz pensar: será que isso não se refere a mim? Agora, vamos abordar o que muitos consideram a própria essência da fé, mas que, na verdade, pode se tornar uma armadilha perigosa. Falamos da substituição da fé genuína por rituais. E o melhor exemplo disso são os constantes conflitos de Cristo com os fariseus. É fundamental entender: os fariseus não eram ateus ou pessoas más no sentido comum. Pelo contrário, eles eram os mais religiosos, os mais corretos de sua época. Conheciam a lei em detalhes, oravam rigorosamente, faziam ofertas e observavam todos os jejuns. Se hoje houvesse um concurso para o crente mais exemplar, eles levariam todos os primeiros lugares. Então, por que Cristo os criticava constantemente e em termos tão duros? Ele os chamava de sepulcros caiados. Por fora,
Eram bonitos, brancos, bem cuidados, mas por dentro, ossos mortos e podridão. O problema deles era que a forma externa se tornou mais importante que o conteúdo interno. Eles transformaram um relacionamento vivo com Deus num conjunto de regras mortas. Estavam dispostos a discutir se era permitido ajudar alguém no sábado, mas esqueciam o principal, o amor e a misericórdia. A fé deles se tornou um espetáculo para o público, e isso é um desafio direto para cada um de nós. Como é fácil aprender a falar as palavras cristãs certas, ir à igreja, acender velas, mas ainda ter um coração frio e julgador. Como é fácil julgar o próximo por uma pequena falha, sem perceber as enormes traves na nossa própria vida. Deus não olha para a precisão com que executamos os rituais. Ele olha para o coração. E se não houver amor ali, todo o resto é apenas teatro. E agora chegamos às palavras que muitos teólogos e fiéis comuns consideram as mais terríveis de todo o Novo Testamento. Estão registradas no Evangelho de Mateus. É o cenário do dia do juízo final. Imagine esta cena. Diante de Cristo, uma multidão de pessoas. E com confiança, começam a listar seus méritos. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que realizamos muitos milagres? Parece impressionante, não é? Não são apenas pessoas que frequentavam a igreja. São obreiros ativos, poderíamos dizer, estrelas do mundo cristão. Eles curavam, pregavam, realizavam feitos sobrenaturais. Estavam certos de que faziam a obra de Deus. Esperavam elogios. E então, em resposta, ouvem algo que faz o sangue gelar nas veias. Cristo olha para eles e diz: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pense bem nesta frase. Não é vocês se esforçaram pouco. Não é vocês cometeram erros. Mas sim, eu nunca vos conheci. Isso significa que toda a sua intensa atividade religiosa, todo o seu serviço, todos os seus milagres passaram despercebidos por ele. Eles usaram o nome dele como uma marca, como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos, talvez até nobres. Mas nunca se preocuparam em conhecê-lo pessoalmente. Isso desmistifica o mito mais perigoso, de que grandes feitos e sucesso público no ministério são garantia de salvação. Pode-se ser um pregador famoso, realizar milagres, lotar estádios, e ainda assim não ter nenhuma relação pessoal com Deus. E no fim das contas, ser para ele um completo estranho. E, para concluir, vejamos como Deus, através de uma simples parábola, muda completamente o foco. Ele redireciona nossa atenção do que dizemos crer para o que realmente fazemos. Há uma famosa parábola de Cristo que, na sua essência, descreve o exame final para toda a humanidade. Nessa parábola, registrada no Evangelho de Mateus, Cristo divide todas as pessoas em dois grupos, as ovelhas e os bodes. E o critério para essa separação é completamente inesperado. Ele não pergunta: em qual igreja você ia? Com que frequência você orava? Ou, você sabia o credo de cor? Em vez disso, ele diz a uns: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, estava enfermo, e me visitastes, estava na prisão, e fostes me ver. Então, surpresos, esses perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e te servimos? E ele responde com uma frase genial: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A outra parte, porém, ele diz: Apartai-vos de mim, malditos, porque nada disso fizeram por ele. E novamente, eles se admiram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? E a resposta é a mesma: Em verdade vos digo que,
quando a um destes pequeninos não o fizestes, a mim o não fizestes. Essa parábola é como um balde de água fria. Ela mostra que a verdadeira fé não se mede pela quantidade de conhecimento religioso, mas pela quantidade de compaixão demonstrada. Deus se identifica com cada pessoa faminta, sem teto, doente e solitária. E a forma como tratamos essas pessoas é, na verdade, a forma como tratamos a Deus, sem máscaras nem palavras bonitas. Quais são, afinal, as palavras que nos dão verdadeiros arrepios? Não são ameaças de fogo do inferno. Não são condenações iradas de pecadores. As palavras mais temíveis da Escritura são dirigidas àqueles que se consideravam próximos ou seus. Lembrem-se daquela citação sobre os crentes mornos no livro de Apocalipse. Deus diz: porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pensem bem: não castigarei, não corrigirei, mas vomitarei. Como algo desagradável, sem gosto, inútil. Não é ira, é repulsa. É total indiferença para com quem é indiferente. Agora, recordemos aqueles que se gabavam dos seus milagres. O que Cristo lhes responde no Evangelho de Mateus? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Não vocês se esforçaram pouco, ou vocês erraram, mas eu nunca vos conheci. Isso significa que todo o seu serviço, todas as suas grandes obras, toda a sua atividade religiosa, aconteceram à margem dele. Eles construíram uma vida de aparência sobre o nome de Deus, mas nunca construíram um relacionamento verdadeiro com ele. E é aqui que os arrepios realmente surgem. Não por medo da punição, mas pela consciência arrepiante de quão facilmente podemos enganar a nós mesmos. É possível passar a vida inteira se considerando um bom cristão, frequentar a igreja, fazer as coisas certas e, no momento mais importante, ouvir: perdão, por acaso nos conhecemos? Então, o que Deus, segundo esses textos, pensa dos cristãos de hoje? Ele não busca executores de rituais perfeitos, nem seguidores mornos e acomodados. Ele busca corações ardentes, dispostos a amar de verdade, mesmo quando é desconfortável. Ele busca uma fé ativa, que vê a dor do outro e responde a ela. Ele não busca admiradores, mas filhos, com quem ele tem um relacionamento verdadeiro e vivo. Obrigado por assistir a este vídeo desafiador até o fim. Se ele o fez refletir, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas análises aprofundadas. E agora, uma pergunta para você. Quais palavras da Escritura o fazem pensar, ou até mesmo lhe causam arrepios? Compartilhe nos comentários. Vamos discutir juntos.